Graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite para quem está aí. Hoje nós vamos terminar o Sermão do Monte, o estudo do sermão. Mateus 5. Hoje nós vamos estudar do versículo 9 até o versículo 12. Finalizamos hoje esse estudo sobre o Sermão do Monte. Amém? Amém. Então vamos ouvir uma música? Vamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outra hora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outra hora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém. Estamos nós aqui outra vez, graças a Deus. Então, vamos orar então para começar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos abençoa nessa noite, que a Tua palavra, esse estudo, que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando a nós nessa noite, nos ensinando mais sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o 9, o 10, do 9 ao 12, né? Vou ler aqui. Mateus 5, 9, 10, 11 e 12. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. 11. Felizes são vocês quando os insultarem, perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. Versículo 9. Mateus 5:9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. O que o versículo 9 está querendo ensinar para nós? O que Jesus está ensinando aos discípulos no Sermão do Monte? Vamos lá.
Tem algumas versões que falam que bem-aventurados são os pacificadores, né? Porque serão os chamados filhos de Deus. Então, aqueles que aqui no 9 trabalham pela paz, ou promovem a paz, ou são pacificadores, né? Pacificadores são as pessoas que são promotoras da paz. O que é promover a paz? É lutar para que haja paz, não é mesmo? Fazer com que haja paz. Onde essas pessoas que são promotoras da paz estão, elas lutam para que naquele ambiente, para que naquele lugar se tenha paz. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Então aqui nós podemos entender que pacificador é o discípulo ou o cristão que é um pacificador, porque ele tem, né, em si a missão de difundir a paz, não é mesmo? E o que nós precisamos para sermos pacificadores? A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 5, versículo 1, que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está falando que, deixa eu ler para vocês Romanos 5:10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho Jesus. E agora somos amigos de Deus, e mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. O que esses dois versículos de Romanos estão dizendo? Que nós vivíamos em inimizade com Deus, né? E por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz, que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós agora passamos a ser amigos de Deus, ou seja, reconciliados com Deus, né? Perdoados com as nossas transgressões, os nossos pecados. Isso tudo foi perdoado. Nós nos reconciliamos com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos. Então, a primeira coisa que nós devemos entender para sermos um pacificador, né, é que nós temos que ser reconciliados com Deus. A nossa paz com Deus, ela tem que estar restaurada em dia, reconstituída essa paz, né? Nós não podemos ser amigos do mundo, porque se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. É um tipo de paz totalmente diferente. A paz do mundo não é a mesma paz que Deus tem para dar e nem que Jesus tem para dar para nós. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o pacificador, ele é reconciliado com Deus, ele é amigo de Deus e ele tem paz por ser reconciliado com Deus. Segunda coisa, nós temos que ter paz com nós mesmos. Já viu uma pessoa que não tem paz, como é que ela age? É terrível, né? A pessoa que não tem paz, ela incomoda. Como é que ela vai dar algo que ela não tem? Primeiro, se reconciliou com Deus, está em paz com Deus. Depois ela vai ficar em paz com ela mesma, né? Resolver os conflitos internos, aqueles conflitos que tem entre a carne e o espírito, os conflitos de alma, aquela dor na alma, aquelas complexo de culpa, não é mesmo? A pessoa, ela vai se resolver, ela mesma, a relação, né, que ela tem com ela, estando bem resolvida, bem tratada, bem resolvida na vida, não é mesmo? Tendo paz consigo mesmo, tendo paz com Deus, né? Então, vamos lá em João 14:27. Jesus Cristo vai dizer assim, ó: eu deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, e eu não dou paz como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. E por que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando a paz que ele dá é diferente da paz do mundo, né? Então, 3 coisas: já estamos reconciliados com Deus, em paz com Deus, somos amigos de Deus, estamos em paz conosco, né? E Jesus está falando, a paz que eu dou é uma paz diferente, eu não dou uma paz como o mundo dá. Daí nós vamos ver a terceira
o terceiro requisito aí para ser um pacificador, né? A terceira coisa para ser um pacificador é a gente ter paz com as pessoas. Aqui está falando dos relacionamentos, né? Sejam eles de trabalho, amizade, faculdade, quem estuda, escola, sejam eles na igreja. Aqui está falando de relacionamentos no geral, como nós nos relacionamos com as pessoas com qual nós convivemos, né? Que nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos conviver em paz com todos. Faça o possível para conviver em paz com todos. E por que a Bíblia está falando isso? Porque Jesus Cristo, ele veio e com ele veio a paz. Ele é o príncipe da paz. E ele dá a paz, aquela paz que fala lá em Colossenses. Não é Colossenses, eu estou errando aqui. Estou me antecipando aqui. Tá, deixa eu ir pelo meu rascunho aqui. Então Jesus, ele disse, eu deixo a minha paz vos dou. E a minha paz é diferente da paz do mundo. Por que a paz de Deus é diferente da paz do mundo? Porque a paz que Cristo nos dá, ela é uma paz real, uma paz que existe, uma paz verdadeira, uma paz que é constante. E a paz que o mundo dá é uma paz passageira. Primeira coisa, é uma ilusão, né? E segunda, ela é passageira. Nós estamos muitas vezes preocupados com muitos problemas e o fim do ano está chegando, nós estamos preocupados que o fim do ano está chegando, nós não conseguimos resolver, aí vamos dando graças a Deus, esse ano foi um ano difícil, um ano ruim, um ano terrível, o ano vai terminar, graças a Deus o ano foi, ano novo, vida nova. Não, gente, essa é a ilusão do mundo. Ano novo e a mesma vida, o mesmo problema, não é? Mas qual é a diferença do cristão para aquele que está no mundo? O cristão tem aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que é a paz de Jesus. Ele tem um problema, ele tem vários problemas e mesmo assim ele continua, ele ora a Deus, ele sabe que Deus vai dar uma solução, que Deus vai dar uma direção, que Deus vai dar uma saída, que Deus vai se fazer presente na vida dele e que ele vai dar a volta por cima. Então ele não perde a paz dele por nada. Mesmo o mundo estando acabando, as coisas estão terminando, mesmo estando desempregado, ele vai ter paz, ele vai estar em paz com Deus, em paz com ele, vai procurar estar em paz com as pessoas, porque ele sabe que a solução, que o socorro dele vem de Deus. Salmo 121, meu socorro vem do Senhor, então eu posso ter paz. E essa paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, do príncipe da paz, ela é diferente da do mundo, né? Então lá em Hebreus 12,14 vai dizer, procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Não é mesmo? Então, o que nós precisamos entender aqui? Primeiro, nós devemos estar em paz com Deus. Os pacificadores são pessoas que elas estão em paz. Essa paz é uma paz que vem do Espírito Santo, né? A paz de espírito, uma paz psicológica, algo que está em nós. Então, quem tem paz consigo mesmo, depois de reconciliado com Deus, está em paz consigo mesmo, ele vai procurar, ele vai se esforçar ao máximo para conviver em paz com as pessoas ao seu redor. É fato, né, que muitas pessoas que vivem ao nosso redor, muitas vezes elas não querem paz, ter paz com a gente, né? Mas nós, como cristãos, precisamos viver em paz com as pessoas. Se alguém não quer paz comigo, ótimo, tudo bem. Cada um no seu canto, né? Mas não quer paz, mas também não vamos fazer guerra. E tá tudo certo. Então, como eu já falei para vocês, Filipenses vai dizer, Filipenses 4:7, né? Fala na paz que excede todo entendimento. E essa é a paz que Cristo dá aos cristãos, a paz que excede todo o entendimento. Enquanto o mundo oferece uma paz que é uma ilusão, uma paz que é passageira, não é mesmo? Então aqui, bem-aventurados, né? Bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E o que é esse trabalhar pela paz? O que é esse ser pacificador? É aquilo que eu falei para vocês. Você vai trabalhar pela paz. Você não vai ficar satisfeito onde tiver
coisas, né? Tipo, você não vai aceitar estar mentindo, estar roubando, estar se corrompendo, não é mesmo? Você não vai ser conivente com essas coisas. Você vai lutar para que haja paz, onde há brigas, onde há discussões, né? Você vai procurar estar em paz, não briga, não faz fofoca, não mente, não, vamos ficar em paz, vamos ficar de boa, né? Essas pessoas vão lutar para que haja paz no ambiente onde elas estão, entendeu? Nós tendo em paz conosco, em paz com Deus, nós vamos procurar estar em paz com os nossos irmãos. E nós procuramos sempre ser felizes, independente das circunstâncias, né? Porque a paz que Jesus Cristo nos promete, nós precisamos entender que nós precisamos estar sempre olhando para Jesus e vendo que Jesus ele tem o melhor para nos oferecer, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. Então, nós precisamos estar buscando essa paz em Cristo, porque essa paz é uma paz sobrenatural, é algo que vem de Deus, é algo que vem de Cristo, e só tem essa paz quem sabe que é em Deus que essa paz que nós encontramos paz, que é em Cristo que nós encontramos paz. A nossa força vem de Jesus, nossa paz vem de Jesus. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? E buscar estar em paz. Se as pessoas querem guerra, nós não vamos guerrear com elas, não. Nós vamos deixar ela em paz, ela fica em paz, eu fico em paz, né? E nós vamos pregar o evangelho, vamos evangelizar, mas sem fazer guerras, sem causar mais conflitos, né? Sem gerar conflitos, sem gerar brigas, sem gerar fofocas e confusões. Vamos fazer a obra em paz com Deus, não é mesmo? Cada um no seu canto. Então, e qual é a bênção, né? Qual é a bem-aventurança? Porque que é feliz aquele que é pacificador, aquele que promove paz, aquele que tem paz, aquele que onde está leva paz. A bênção, diz aqui o 9, que Deus nos tratará como filhos, viu? Nós seremos tratados como filhos de Deus. E por que nós seremos tratados como os filhos de Deus? Os ensinos aqui que Jesus está ensinando para nós é que nós seremos tratados como filhos de Deus porque nós estamos revelando, sendo promotores da paz, revelando aquilo que há em Deus, porque a paz ela vem de Deus, a paz ela vem de Cristo. Então nós estamos refletindo uma característica, né? Uma bem-aventurança que está em Deus. A paz não é nossa, ela vem de Jesus. Jesus ali, no versículo 14, né? Ele fala, eu deixo a minha paz vos dou. João 14, 27. Então essa paz, ela vem de Cristo, essa paz, ela não é nossa. Então nós precisamos estar reconciliados com Deus, reconciliados com nós mesmos, de bem conosco, para estarmos também bem com o nosso próximo, para nós pregarmos, para nós evangelizarmos, para nós fazermos a obra, né? E ensinarmos às outras pessoas que elas precisam também se reconciliar com Deus, que elas precisam se perdoarem, liberarem perdão, que elas precisam da reconciliação, elas precisam da salvação, não é mesmo? Serem salvas, né, em Cristo Jesus, serem salvas mediante a fé em Cristo, e é isso. E a bênção é que nós seremos vistos como filhos de Deus, já que essa paz que excede todo entendimento, ela vem de Cristo, certo? Então, nós vamos passar para o versículo 10, Mateus 5, 10. Então, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Então, gente, felizes as pessoas ou bem-aventurados, né? Os que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus ou por lutarem pela justiça, né? Pois o reino do céu é delas. Então, aqui Jesus Cristo está falando que os discípulos, né? Aqueles que são seguidores de Jesus, os discípulos, que eles têm que aprender, né? Com Jesus. Jesus ensina que eles precisam aprender com Ele e ser como Ele, levar uma vida, a vida que Jesus Cristo levou. Isso é ser um discípulo,
não é mesmo? Aprender com Jesus e viver, né? Não é a mesma coisa que diz lá em Tiago? Leia a palavra, mas não apenas leia, mas também a pratique. Né? Então Jesus afirmou aos seus seguidores, né? Jesus afirma na Bíblia ali que os seguidores dele serão perseguidos. E por que os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, hoje eu estou enrolando a língua, gente, de Cristo serão perseguidos? Porque eles vão revelar o caráter de Cristo, não é mesmo? Todas as bem-aventuranças aqui, do versículo 3 lá até chegar aqui embaixo, ó, todas são características, todas são qualidades de Cristo. É um ensinamento que Cristo está ensinando aos discípulos que eles devem ser assim, que eles devem agir desta forma, ser desta forma. Então essas qualidades têm que estar presentes no discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele vai aprender com Cristo, ser como Cristo, viver como Cristo. Então o mundo não vai gostar daqueles que se parecerão com Cristo, porque a Bíblia diz: todos odiarão vocês por vocês serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo, né? Está lá em Mateus 10, 22. Quem ficar firme até o fim será salvo. E o mundo vai odiar vocês por vocês se parecerem comigo. Por que muitas vezes sofremos perseguições? Porque as pessoas viram que somos diferentes. Somos o mais parecido com Cristo. Somos as cópias de Cristo aqui na Terra. E por isso que as pessoas vão perseguir. E em João 15, do versículo 18 ao versículo 19, Jesus continua: se o mundo odiou vocês, lembrem que ele me odiou primeiro, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Se vocês serem dele. Peraí que eu me perdi aqui. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Então, gente, por nós estarmos revelando, né? Sermos parecidos com Cristo, sermos discípulos de Cristo, pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, vivermos como Cristo, o mundo vai nos odiar, né? Porque nós não somos igual ao mundo, nós estamos vivendo de acordo com o mundo, nós estamos vivendo de acordo com o que Cristo diz que é para nós vivermos. Então as pessoas, elas vão ver essa diferença, elas vão perceber no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de viver, tudo vai ser diferente, né? Então o mundo não vai nos amar, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né, gente? Vamos combinar. Então a gente não precisa viver como as pessoas do mundo. E elas vão ver essa diferença. Então os discípulos de Cristo, eles serão perseguidos por apresentar essas características. Então, deixa eu ver qual é o próximo ponto aqui. Então, esse caráter, ele muitas vezes ele pode, né? Pode e vai muitas vezes resultar numa perseguição. E o versículo de Mateus 10, 24, ele diz que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O que isso quer dizer? Jesus Cristo, ele veio na terra como mestre, como profeta, como Messias, e ele foi perseguido, ele sofreu todo tipo de perseguição, sofreu rejeição, foi caluniado, sofreu tudo que ele foi invejado, foi traído, rejeitado, todos os atos que vocês podem imaginar. Então, nós não somos maiores do que ele. Nós sofreremos também. Podemos sofrer, podemos passar. Por mais tranquilo que seja, muitas vezes, na maioria das vezes, acontece de sermos perseguidos. Tá? Então, nós seremos perseguidos por causa da justiça. E essa justiça é a justiça de Jesus. Não é mesmo? E agora vou dar um exemplo para vocês. Tem várias histórias na Bíblia de pessoas que foram perseguidas por causa da justiça. E o que é ser perseguido por causa dessa justiça? Vamos dar o exemplo ali de... deixa eu ver qual é o exemplo que vamos dar. José. José, ele foi para a prisão porque a mulher do rei quis o que com ele? Quis ir para a cama com ele, quis se envolver com ele. E José rejeitou, José não quis, né, trair
o rei com a mulher dele. E por causa dessa rejeição, ela caluniou, falou, mentiu, caluniou não, mentiu que ele quis atacá-la. E por causa disso, ele foi parar na prisão. E o que era isso? Isso era uma traição, né, gente? Uma traição, imagina dormir, né, com a mulher do chefe, com a mulher do rei, uma tremenda de uma traição. E ele, por ser um homem justo, ele foi parar na prisão. Então, o José foi um dos homens da história e da Bíblia que padeceu por causa da justiça. Também temos Daniel, que se negou a adorar o outro Deus, a não ser o nosso Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, se negou a adorar outro Deus por causa de pessoas invejosas que tinham inveja dele, que queriam estar na posição em que ele estava e fizeram um decreto para lançar ele na cova dos leões. Mas Daniel conseguiu se sair bem, porque era um homem justo, era um homem íntegro, não é mesmo? Então, na Bíblia nós temos várias histórias, tem José, tem Daniel, tem Elias, pessoas que foram perseguidas e que sofreram, tem Paulo, que sofreram por causa da perseguição, não é mesmo? Por causa da justiça, né? E não é a nossa justiça, a justiça é a justiça de Deus, né? A lei, o que está na lei, não podemos contrariar o que está na Bíblia, o que Deus diz que é lei. Não é mesmo? Nós temos que fazer o que é certo. E muitas vezes, fazendo o que é certo, nós estamos desagradando quem? O homem, né? Porque o homem é corrupto, o homem é invejoso, o homem mente, o homem engana. E nós não podemos viver desta forma, viver corrompidos, viver enganados, viver mentindo, né? Nós precisamos ser os bem-aventurados aqui, né? Bem-aventurados. E por que é bem-aventurado quem é perseguido? Que bem-aventurança, que feliz essa pessoa que é perseguida. Por que tem que ser feliz? Qual é? Aqui, ó. Felizes os perseguidos. E por quê? Porque o reino dos céus é delas, não é mesmo? Então essa é uma bênção, essa é uma bem-aventurança, não é mesmo? Aqui tá falando do quê? De reino dos céus. Então tá dizendo que o céu é nosso. Não é mesmo? Mesmo que a nossa recompensa, né, não venha enquanto nós estivermos aqui na terra, porque muitos profetas que foram perseguidos, muitos homens e mulheres de Deus, porque não foram só homens, também tinha mulheres, foram perseguidas, a recompensa deles não veio, né? Não vi nada, a pessoa morreu antes de realizar qualquer coisa, de receber qualquer grande prêmio. O prêmio, a recompensa, o galardão que a Bíblia diz, está lá no céu. Está lá no céu, está lá na glória. Então nós vamos para o céu é nosso, entendeu? Essa é a recompensa, essa é a parte boa de ser feliz, não é mesmo? Lá no céu, o céu é nosso, nós somos salvos e nós vamos para o céu com Deus, amém? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, eu queria falar um pouquinho do Paulo, mas eu vou passar adiante e depois a gente finaliza. Então, a perseguição. Feliz dos perseguidos. Por quê? Porque o reino do céu é delas. E essa perseguição vem pela gente refletir o caráter de Cristo, não é mesmo? Pela gente refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas, né? Pela justiça. E a justiça que é a justiça de Jesus, a justiça de Deus, não é nós fazemos justiça por fazer justiça. Porque a primeira coisa que acontece, nós não somos perseguidos porque nós queremos, né? Ninguém quer ser perseguido. Mas nós não vamos mentir, nós não vamos roubar, nós não vamos enganar. Porque viver assim, desta forma, é viver de acordo com o diabo quer. Entendeu? Então, nós, na nossa igreja, na nossa família, na sociedade, nós vamos agir igualmente. Tem pessoas que na igreja é uma coisa e em casa é outra. Não, você vai ser cristão, você é cristão. Você é cristão na sua empresa, você é cristão no seu trabalho, você é cristão na sua família, você é cristão na sua casa e na igreja. Você tem que ser a mesma pessoa, não é mesmo? Então, o que nós vamos fazer com essas pessoas que nos perseguem? As pessoas vão perseguir, entendeu? E o que Deus diz que nós devemos fazer? Nós devemos orar. É a única coisa que nós podemos fazer. Nós não vamos entrar em guerra, nós não vamos matar ninguém, nem perseguir ninguém, nem xingar ninguém. Nós vamos orar.
depois entregar para Deus. Deus, eu te entrego essa pessoa, porque me persegue, porque me insulta, me calunia, mente, fala mentiras ao meu respeito, não é mesmo? Faz fofoca, entendeu? Então, nós vamos primeiro orar. Muita oração, gente, muita oração. Vamos orar, entregar nas mãos de Deus, deixar que Deus faça a justiça, porque essa justiça, ela vem de Deus, né? E qual é a bênção, né? A bênção, eu já falei qual era a bênção, né? Nós vamos entrar para o reino de Deus. O reino de Deus já foi estabelecido aqui na terra, mas os céus, aqui a palavrinha certa, o céu é nosso, o reino do céu, né? Deixa eu confirmar aqui. O reino do céu é delas. Delas quem? De quem é perseguido. Então, o céu será nosso. Nós seremos salvos e vamos morar com Deus, com Jesus, na glória, se Deus quiser. Então, não fiquem tristes se forem ou começarem a serem perseguidos em algum momento. Isso significa que vocês estão sendo reconhecidos como filhos de Deus, como verdadeiros cristãos genuínos, né? Refletindo aí a luz de Cristo, as características de Cristo. Então, por isso vocês serão perseguidos. E vocês não estão sendo coniventes com roubo, com corrupção, com enganos, com mentiras, não é mesmo? Procuramos viver num ambiente que nós somos promotores de paz, que não queremos injustiças, amém? Então, nós estamos inseridos, né, dentro desse sermão aqui, vivendo aquilo que Jesus Cristo nos chamou para viver, um evangelho verdadeiro e genuíno, sendo verdadeiros cristãos, pessoas honestas e justas, amém? Então, aqui vamos pro próximo, né? Então, felizes são vocês quando os insultarem, não é mesmo? Quando perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim que muitos profetas foram perseguidos. O profeta Elias também sofreu perseguição, né? Por parte de Jezabel. Mataram muitos profetas, né? Porque os profetas estavam revelando, né? Não é mesmo? A sujeira que existia naquela época. As corrupções, e muitos apóstolos, muitos profetas também foram perseguidos. Por quê? Porque estavam servindo a Deus, estavam trabalhando em prol do reino de Deus, não aceitando corrupção, não aceitando todo tipo de coisa que existia, né, gente? Não era só a corrupção, era todo tipo de coisa, né? A mulher andando com quem quer andar, o homem traindo a mulher traindo o homem, todo tipo de libertinagem, de traição, de corrupção, de ganância. Enfim, os profetas tinham que entregar essas pessoas, né? Essas pessoas para que se fizesse justiça, a mando de Deus. Muitos profetas foram mortos na mão de Acabe, na mão de Jezabel, por causa dessa justiça, por causa dessa vida que eles deveriam levar, uma vida reta, uma vida em Cristo. Então, os profetas sempre foram perseguidos, né? Os profetas foram perseguidos, que viveram antes de nós. E, então, nós termos as características de Cristo também vai nos levar a sermos perseguidos em algum momento. O que eu queria falar aqui, queria falar um pouco de Atos 9, né? Sobre a vida de Paulo.